Vamos orar juntos aqui ao Senhor. Senhor, eu quero mais uma vez te pedir tua graça sobre nós. Nós não vivemos, Senhor, de reuniões. Nós vivemos de relacionamento. Mas também, Senhor, sabemos da importância de nos reunirmos para ouvir a Ti. Por isso eu quero te pedir, no nome do Teu Filho amado, que nos ajude nessa manhã a discernir, Senhor, o momento que nós estamos vivendo, a discernir nossa vida, nossa caminhada contigo, e a fazer, Senhor, as mudanças necessárias de rumo, para que nós, no final da nossa carreira, possamos dizer como Paulo: completei a carreira, guardei a fé, e agora estou aguardando a coroa que o justo juiz tem preparado para mim. Toma a nossa mente e o nosso coração nessa manhã, Senhor. Mais uma vez te pedimos, a nossa atenção seja para Ti, que Teu Espírito imprima Sua palavra, Sua presença, Suas verdades em nosso coração, em nossa mente, nos nossos sentimentos, na nossa alma, Senhor. Te pedimos isso no nome de Jesus. Que eu quero falar para vocês é uma carga no meu coração que está embaralhada com muitos textos na minha cabeça. E eu espero que Deus me conceda a graça de poder expressar de forma que vocês compreendam na medida que eu tenho pelo menos entendido. Eu queria que a gente abrisse em Mateus 24:12. Não é um ensino, uma instrução, mas é um cuidado que nós temos que ter em função do momento que nós estamos vivendo no mundo e em função do que está ainda por vir. Mateus 24:12. O amor se esfriará de quase todos. Quem disse isso foi Jesus. E para mim, Jesus aqui está fazendo um alerta para nós, onde vai haver, e está havendo, e ainda vai haver, a multiplicação do pecado. E Jesus faz uma relação, obviamente ele está falando de outras coisas que vão acontecer nos últimos dias, mas Jesus faz uma relação de que a multiplicação do pecado vai promover no coração de muitos o esfriamento. E nós temos que nos perguntar e pensar: o que nós devemos fazer para que isso não aconteça? Será que Deus nos deu indicação para que isso não surja no meu coração? 1 Timóteo 3, de 1-7. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados,
mais amigo dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entregando o poder, foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Outra advertência do apóstolo, o texto que lemos foi Jesus falando, e outra advertência dos apóstolos a respeito desses últimos dias que nós estamos vivendo. Paulo vai falando da relação ali, eu não vou ler, só vou mencionar, da relação de pecados que Deus reprova e sua ira, que é a manifestação da sua justiça, é acendida. Irmãos, nós temos que discernir que nós vivemos de um mundo onde cada vez mais os valores estão sendo investidos. Cada vez mais a moralidade está sendo considerada inadequada. Cada vez mais a mentira tem se tornado verdade nos ouvidos dos homens. O pecado já é visto como um novo padrão a ser exaltado e seguido. Enquanto a santidade é identificada como algo a ser combatido, reprovado. E nós temos que lembrar dessa advertência de Jesus. Quando Jesus disse que o amor de muitos esfriaria, é sinal de que um dia esse amor esteve quente, esse amor esteve aquecido. Ele não era frio, ele era quente e veio a esfriar-se. E aí eu lembrei de um exemplo, eu acho que a primeira vez eu ouvi foi com o Anjo, a respeito de uma panela com água quente. Se você deixar ela no fogo, o que vai acontecer? Essa água vai mudando o seu estado. Ela vai começando a aquecer, ela vai começando a ferver. Mas se você tirar essa panela com essa água do fogo, o que irá suceder com a água? Vai esfriar. O que mantém essa água aquecida? É o quê? É o fogo. Dizem que na Antártica é a parte mais fria do planeta e que a temperatura chega mesmo mais ou menos entre no inverno 160, 170 graus abaixo de zero. E como é que uma pessoa, para não morrer congelada, o que é que ela faz? Ela busca a fonte de calor. Ela precisa estar próximo do fogo ou daquilo que vai aquecê-la. Eu estou dando esses dois exemplos para lembrar para nós que Deus é a nossa fonte de calor. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. Deus é a fonte e a essência do amor. E se nós não queremos que o nosso amor se esfrie, nós temos que nos aproximar cada vez mais do Senhor.
Se o mundo e a sociedade vai multiplicar a sua iniquidade, o que nós temos que fazer para nos mantermos seguros? Temos que crescer em santificação. Não ficar parado, olhando e constatando. Mas nós temos que tomar um caminho para nos santificarmos cada vez mais. E eu lembrei de uma conversa que eu tive tempo atrás com o irmão, e falando para ele a respeito de que ele pode manter uma distância que ele considera seguro para não pecar. E eu dei um exemplo para ele. Imagine que você está a 2 metros do precipício, 2 metros de distância do pecado. E para você essa distância está segura. E você não faz nada para se afastar cada vez mais do pecado. E o que vai acontecer? O pecado vai se aproximando, vai aumentando a iniquidade, o pecado vai se aproximando cada vez mais. Esses 2 metros, depois, você não vai percebê-lo, vira 1,98 m, 2 centímetros. Você não vai percebê-lo, daqui a pouco vira 1,50 m. Você não vai percebendo, ou não se dando conta, daqui a pouco você está próximo e em queda. Qual é a distância segura para que o nosso amor ao Senhor não se esfrie? Para que, quanto maior a multiplicação que vai haver do pecado, isso não me alcance, senão eu me distanciar cada vez mais. Senão tomar um caminho de santificação que me afaste cada vez mais do mundo e do pecado. Nós sabemos que o amor de Deus e o amor que pode esfriar no nosso coração não é um amor simplesmente emocional, porque o amor do Senhor é um amor ágape, é um amor sacrificial. O amor de Deus é um amor que fala lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E o amor que o Senhor espera que não se esfrie em nosso coração é esse amor. É esse amor que foi derramado por meio do Espírito Santo dentro de nós. Irmãos, o amor para Deus é importante. O amor para Deus é significativo. De tal maneira que Jesus diz que esse é o maior de todos os mandamentos. Amar a Deus de todo o coração, com toda a força, com todo o sentimento, com toda a alma, de todo entendimento. Deus espera encontrar em nosso coração esse amor, porque foi esse amor que Ele derramou em nosso coração. Ele espera encontrar isso sempre em nós. É tão importante que Jesus, quando fala do 2º mandamento, Ele aponta novamente o amor, que é o amor ao próximo. É tão importante que Jesus, quando escreve em Apocalipse a carta à igreja de Éfeso, Jesus aponta o amor que foi abandonado como pecado. Porque ele disse àquela igreja que ela deveria se arrepender. E nós nos arrependemos de pecado. Então, nós temos que zelar, cuidar por isso, porque nós vivemos esse tempo difícil. Hebreus diz que devemos correr a carreira.
Não fala de andar, não fala de caminhar, correr. O que leva ao amor, esse amor a se esfriar? Primeiro, uma coisa que eu mencionei, que é manter a gente longe do fogo. Manter-se longe da relação com Deus. Manter-se longe da comunhão com o Senhor. Eu lembro de um texto que o Gil mencionou no Velho Testamento, de que quando foi feito o tabernáculo, foi preparado todas as coisas e havia ali o altar, o sacrifício, e precisava aquele altar ser acendido. Deus enviou fogo do céu para acender aquele altar. Mas Deus tinha dito aos sacerdotes que era a responsabilidade deles manter aquela chama acesa. Deus tinha derramado fogo, mas era a responsabilidade daquele sacerdote manter a chama acesa. A palavra fala que Deus nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Deus derramou em nós essa chama. Mas é nossa responsabilidade manter essa chama acesa. É nossa responsabilidade buscar o Senhor. É nossa responsabilidade não sermos negligentes com respeito a isso. A Bíblia diz que não devemos, não apagueis o Espírito. Podemos, com nossas decisões, fazer com que isso se apague, se esfrie.